Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, amada irmã em Cristo Jesus, ao celebrarmos hoje essa grande festa, uma festa belíssima que a Santa Mãe Igreja celebra no mundo inteiro, de São Mateus, o que nós aprendemos? Eu e você somos chamados por meio desta liturgia que nós estamos proclamando, esta Santa Missa que nós estamos vivendo. Você que está aí neste momento, na sua casa, no leito de um hospital, ou mesmo no seu trabalho, o que Deus quer que eu e você aprendamos hoje com a conversão de Mateus. Você sabe, porque batemos sempre nesta mesma tecla, quem é Mateus? Cobrador de impostos. Aos olhos da sociedade do seu tempo, um homem que oferecia muito perigo, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que fazia muito mal, muito particularmente para as pessoas mais pobrezinhas, que não tinham condições. Realmente, a postura de Mateus, o seu trabalho, o que ele desenvolvia, era uma atividade que prejudicava a vida da sociedade, muito particularmente dos mais necessitados. Se você observar, diz que ele estava sentado, ou seja, ali na sua vida, acostumado a fazer sempre da mesma forma as coisas que ele fazia. Jesus, então, olhou para Mateus, chamou Mateus. O que isso significa? Não é um ato mágico que Jesus passou e vem. Não, isso foi um processo de conhecimento e Jesus olhou para aquela pessoa, o acolheu. Jesus não o julgou, não o condenou. Jesus olhou Mateus além daquela imagem que ele estava ali. E este é o convite que eu e você somos chamados a ter. E somente pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos enxergar uma realidade além do que ela apresenta. Porque no nosso empobrecimento pessoal, fruto muitas vezes do nosso comodismo, nós olhamos uma realidade e tão somente ali pensamos em enxergar o que ela é. E não é. Jesus, ele olha desde dentro. Não existe no português essa expressão, mas você vai me entender, me permita. Enxergar a partir de dentro, do interior. É este olhar que Jesus faz. E é em Jesus, pelo poder do Espírito, que eu e você somos chamados a ter esta coragem, esta força de ir além, de enxergar além. Mas é uma predisposição, é uma vontade no Espírito Santo, no amor de Jesus. E aí, olhando para si e olhando a realidade do outro a partir de Cristo, nós entendemos o chamado. Deus chamou Mateus. Para quê? Para que os dons que Deus lhe conferiu pudessem então sobressair. E estes dons que foram dados a Mateus não é para o bem próprio dele, como o dom que você tem, que eu tenho, não é para o meu bem, não é para tão somente o bem fechado da sua família, mas é para o bem da comunidade, para o bem do outro. E Mateus, então, ele ouviu Jesus. E por que ele ouviu?
porque ele se sentiu acolhido, amado por Jesus, deixou tudo. Muito interessante que, se você observar nos outros apóstolos, por exemplo, Pedro, Jesus o chamou, mas ele continuou sendo um pescador. Ele continuou exercendo a profissão que ele exercia. Mateus, ele sabia que tinha que ser diferente. Ele sabia que precisava deixar aquilo que ele fazia. Então ele precisou mudar radicalmente a sua vida. Eu e você hoje, nós somos chamados à luz desta palavra a dar passos, a levantar do nosso banquinho, do nosso comodismo, a sair e nos movimentar. Esse movimento, mais do que um movimento físico, também é um movimento físico, porque às vezes ali na sua comunidade, ou na sua paróquia, na sua casa, na sua família, você é chamado a fazer coisas. Mas a gente não faz coisas pela coisa em si. Nós fazemos aquilo que é necessário ser feito para o bem do outro. É este levantar. Você levanta, se movimenta. Mais do que um movimento físico, é um movimento emocional, espiritual, onde você vai acreditando no poder de Deus na sua vida e vai se verdadeiramente causando este movimento através da misericórdia. E você vai sendo misericordioso. O que é ser misericordioso? Como Deus Pai é misericordioso. Olhar a realidade do outro, a vida do outro, muito além daquilo que ela apresenta ser, e amar o outro como o outro é. É um desafio. Se eu e você não nos desenvolvemos na graça, no poder da misericórdia, por isso que Jesus disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. Quanto maior for a nossa capacidade de compreender que é uma vida doada, então eu consigo enxergar para além e vou me doando, me entregando e acolhendo. Por que Mateus ele se converteu? Por que ele mudou a sua vida? Porque ele foi acolhido. Então eu e você precisamos ser acolhidos. Precisamos acolher em primeiro lugar. E acolher significa dar de si. É preciso ter disponibilidade. É preciso vencer o egoísmo. É preciso vencer as vaidades. Porque nós nos acomodamos, é próprio. E o tempo que nós vivemos hoje, os nossos tempos atuais, que chamamos vida moderna, pós-moderna, nós temos uma tendência, vamos descansar, tranquilo. E daí nós vamos viver uma vida egoísta, fechada em nós mesmos. Nós somos chamados a nos movimentar, abrir ao outro, acolher. Porque quanto mais nós nos abrimos ao outro, mais o outro cresce. E quanto mais o outro cresce, mais eu cresço. É um movimento que vai fazendo um ou outro gerar mais vida. E aqui nós entendemos a primeira leitura, que é belíssima. É belíssima. Se você me permite, gostaria rapidamente de fazer alguns destaques do que nós ouvimos da primeira carta, da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Paulo é maravilhoso o modo como ele diz. Ele diz, eu prisioneiro no Senhor. Paulo, toda a sua luta, toda a sua entrega, eu exorto você. Ele diz, eu peço para você exortar, ele está mandando mesmo, pelo poder da fé. Faça isso, a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Qual é a tua vocação? Tem gente que está com 60 anos e diz assim, eu não sei qual é a minha vocação. Nós precisamos entender o chamado que Deus nos faz. Eu como sacerdote, você como pai, mãe de família, como filho, como religioso, religiosa, enfim, Deus chamou você. Se coloque em movimento e você vai vendo que a vocação ela vai sendo destacada à medida em que você se movimenta. E as vocações, o chamado de Deus é para o crescimento do outro, não é para o nosso crescimento pessoal. O chamado é para o bem do outro. E quando você se coloca em movimento, o outro vai crescendo. E quanto mais o outro cresce, você vai percebendo um instrumento que você foi nas mãos de Deus. Um instrumento maravilhoso. Então Paulo continua. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros. Em família, só eu e você. Se você pudesse olhar bem dentro dos meus olhos, é fácil conviver em família? Não. Não vamos ser hipócritas. Não é. É realmente uma entrega. E sua família ela vai ser mais feliz, mais forte, à medida
em que você verdadeiramente entregar de si. Quando você se entrega mais à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, à sua filha, ao seu pai, sua mãe, mais esta família cresce. Você foi se doando, você foi acolhendo, não julgou, não condenou, acolheu, exortou para ela caminhar. Assim eu e você, na comunidade. Quanto mais a gente se entrega com humildade, muita mansidão. Então a gente vai sendo manso, acolhedor, e não é fácil ser manso. É em Cristo, é a cruz de Cristo todo dia, mas é o chamado que Deus nos faz. Suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos estar muito atentos, aplicar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz somos nós que construímos. À medida em que eu mortifico o meu pensamento, os meus sentimentos, as minhas convicções, tem gente que ela acha que a convicção dela tem que ser dita. Nossa, não, porque a minha verdade, não, porque eu creio nisso. E claro que você tem que expor suas convicções. Claro que você tem que ser o que você é, mas servindo. E olha que coisa bonita, até neste sentido, o salmo que nós ouvimos hoje, belíssimo, Salmo 18, diz, não são palavras, são nossas atitudes. O que a igreja proclama há 2000 anos não são palavras, mas é uma vida doada, entregue. Paulo continua, há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança, a qual fossem chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos. Cada um de nós, olha que coisa interessante, recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi ele quem instituiu, alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas. Isto que existe neste corpo foi constituído por Deus. Para quê? Nós temos o bispo, tem o padre, tem o diácono, tem o ministro, tem o leitor, tem o que toca, tem o que canta. São serviços que Deus instituiu para o bem deste corpo que chamamos igreja. Não somos nenhum nem outro mais ou menos importante que ninguém. Não. Todos somos extremamente necessários. Sem mim e sem o outro, o corpo não funciona. Quando nós vamos tomando consciência de que é esta a vocação, o chamado, então nós vamos vivendo com esta humildade e a paz vai sendo construída, a vida vai sendo dada. E aí nós vamos entendendo o processo de conversão. O que é conversão? Uma mudança gradativa, por vezes alguns lentos, outros mais rápido, cada um no seu tempo, mas uma conversão profunda à pessoa de Jesus. Quanto mais eu me converto a Cristo, tanto maior é a unidade na minha casa, na minha comunidade, onde eu estiver. Este é o chamado. Mas entendam bem, o chamado que Deus faz para você é um chamado amoroso. Se você é pecador, tem seus pecados, Deus não olha os pecados, Ele olha além. E qual é o grande convite? Que eu e você também possamos olhar além. Porque é muito fácil a gente ficar com aquele sentimento primeiro, não fui com a sua cara. A antipatia ou a simpatia. É muito mais do que isso. Pode ser que você não vá comigo. E quantas pessoas julgam pela aparência, né? Não, conheça, vai, acolha, insista, acredita. Por quê? Porque Jesus acredita em você, porque Jesus ama você. Vamos pedir a graça pela intercessão da Virgem Maria, a graça, querido irmão e irmã, de viver segundo o coração do Cristo. Hoje essa descoberta, celebramos a vida de São Mateus, um homem que precisou deixar tudo e seguir Jesus, convertendo, mudando seu modo de ser, seus hábitos, servindo a Cristo na comunidade, na família. Que eu e você assim procedamos. E Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Apresentamos.